Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. É bom poder ter essa liberdade e, mais do que ter essa liberdade, é bom aproveitar essa oportunidade, né, que nós temos de servir ao Senhor neste culto. E nós vamos começar este culto orando ao Senhor, pedindo a Ele que venha se fazer presente. Este culto é para Ele, que Ele receba este culto como cheiro suave. Soberano Deus e Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, nós te agradecemos, nós te adoramos em espírito e em verdade. Pedimos a Deus que o teu Espírito Santo seja sobre nós, para que o fruto dos nossos lábios seja produto de um coração agradecido, seja produto, ó Deus, de um coração quebrantado e quedado diante da face do Senhor. Pai Santo, receba o culto que agora estamos prestando ao Senhor. Receba como cheiro suave no teu altar. Nós pedimos assim, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 48. Vamos ver o que diz o Salmo. Diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, cantai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? O texto que nós lemos aí vai falar sobre a grandeza de Deus, né? E os mais temíveis da terra eram os reis, né? Os reis, os magistrados cruéis, como o Faraó, por exemplo, como Nabucodonosor, como tantos outros reis que passaram pela história da humanidade, afligiam os povos, lançavam terror com suas naus, né, com seus navios nos mares, colocando terror nas terras, dominando as terras, provocando bastante desolação aos corações das pessoas. Mas o salmista faz menção do Senhor. Ele fala assim: esses reis poderosos, que fazem guerra contra a cidade do nosso Deus, contra o povo de Deus, olharam para Deus e fugiram todos juntos, porque não são maiores do que o nosso Deus. A força deles é destruída por um vento oriental. Ele fala, os navios desses reis que vêm assombrando os mares, vêm trazendo terror, quando uma nação, por exemplo, ouvia vir pelos mares, né? Os navios que iam invadir aquela terra, eles ficaram atemorizados com aquilo, e falaram, esses tipos de navio que provoca medo nas nossas terras são destruídos por um vento, um sopro do nosso Deus, porque Ele é grande. E ele fala, a cidade do nosso Deus, ele cita ali, né? Jerusalém será perpetuada, ficará para sempre, né? Por que ele diz isso? Porque Jerusalém era uma cidade num lugar estratégico. Então, todo mundo queria ter acesso a Jerusalém, porque quem dominasse Jerusalém tinha controle sobre muita coisa. Davi, quando conquista Jerusalém, ele conquista com essa ideia de que é uma cidade estratégica. Então, todo mundo tinha vontade de dominar Jerusalém. Ele fala, é lá em Jerusalém que está o templo, a morada do nosso Deus. Lá é a cidade do nosso Deus. Ninguém pode invadir, será perpetuada, será guardada para sempre.
Esse é o nosso Deus. Nós vamos cantar este cântico, né? Grande é o Senhor. Passando por alguma situação que precisa de um socorro imediato de Deus, né? Nós lemos o Salmo 48 que fala que grande é o Senhor, mais poderoso que qualquer outra coisa, né? Praga alguma chega à tenda de Deus e nada pode parar diante dele. E é em cima disso que nós vamos orar agora. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor.
Só o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Só o Senhor sabe o que vai na vida de cada um, ó Deus, a necessidade específica que cada um tem da parte do Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe, ó Deus, o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus, dentro daquilo que precisa da parte do Senhor. Pai Santo, nesse momento nós apresentamos pessoas que estão enfermas, que vêm à nossa mente. Eu apresento o Rui diante do Senhor, teu filho tem sentido muitas dores. Coloca a tua mão sobre a vida do Rui para abençoá-lo, ó Deus, para trazer saúde para ele em nome de Jesus. Eu coloco a Cristiane, ó Deus, diante do altar do Senhor. Tua filha fez uma cirurgia e está num momento pós-operatório. Eu peço ao Senhor que coloque a tua mão sobre a vida dela para trazer o pleno restabelecimento da sua saúde. Eu coloco a Renata, minha esposa, diante do Senhor, ó Deus, para abençoar a saúde dela também. Ó Deus, a irmã Hortência, a irmã Cici, Senhor, a Carmen, tantos irmãos, ó Deus, que passam por lutas na área da saúde. Coloque a tua mão para abençoar, em nome de Jesus. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Coloque a tua mão para abençoar, ó Deus. Traz cura para o teu povo, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, as finanças do teu povo, Senhor. Nos dê as provisões dos céus, nos dê sabedoria, ó Deus, na utilização dos recursos que o Senhor tem permitido vir até as nossas mãos. Abençoe os nossos trabalhos, os empregos, as empresas dos teus filhos. Abençoe, ó Deus, faça prosperar o teu povo em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra, para que possamos, caminhando nela, recebermos a vitória que vem das mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você veio preparado para entregar seu dízimo, você vai ter oportunidade de fazer agora, enquanto a gente canta esse cântico, tá? Nós vamos orar pela vida dele, ele é o mensageiro de hoje. Faz o que Deus preparou para trazer a mensagem aos nossos corações nessa noite. Vamos orar, meu irmão.
Deus eterno, Deus santíssimo, diante do Senhor eu coloco o teu filho e peço que sobre ele seja a bênção do Senhor, que sobre ele seja o Espírito do Senhor, e que o Senhor Deus faça-o transbordar sobre a vida da tua igreja nesta noite, com a unção do alto, com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento humano, seja com cada um de vocês, aqueles que estão em casa, todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem. Eu peço a Deus que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, e guarde o coração de vocês, pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Amém. Amados, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Todos acharam? Amém. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo dirigida aos seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, tendes coragem, eu venci o mundo. Amém? Nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo, contando dos dias de hoje, a atual era em que nós vivemos, até a época do ministério público de Jesus. Essa mensagem aqui Jesus dirigiu aos seus discípulos antes da sua partida. E ele ensina os seus discípulos e adverte os seus discípulos dizendo assim: no mundo passareis por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Me perguntaram semana passada: Varley, você já comprou o seu passaporte? Eu falei: por quê? Por que eu compraria o meu passaporte? Porque se a partir de 1º de janeiro nada acontecer, eu te aconselho a comprar o seu passaporte. Comecei a meditar nisso. E eu respondi para essa pessoa assim: para onde eu irei? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Me fez lembrar, passar a palavra de Pedro para o seu Senhor: Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida, de salvação. Ouvi falar também: eu vou para os Estados Unidos. Me falaram: se nada mudar, eu vou para os Estados Unidos. Será que se nós irmos para outras terras, outros governos, outras nações, será que estaremos livres das aflições desse mundo? Vejo cristãos acampados em porta de quartéis, com os corações aflitos, pedindo intervenção armada. Vejo um clima de insegurança no mundo e no Brasil. Conflitos religiosos, conflitos políticos. E na época do nosso Senhor Jesus Cristo, será que era diferente? Como o Senhor Jesus Cristo lidou com tudo isso? Como ele reagiu a tudo isso? Muitos corações estão aflitos, inquietos, com incertezas.
Muitos estão doentes da alma, com medo de perder os seus bens, temendo pela sua família, pelos seus filhos. Isso é natural da gente. Mas e na época de Jesus, como que era? Ele passa aqui um ensinamento para os seus discípulos antes de partir. No mundo passareis por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Como Jesus venceu esse mundo? Como Ele quer que nós vencemos tudo isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 18 ao 26. Vamos ler João 15, 18 ao 26. Jesus diz assim, 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, entretanto, não sois deste mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpas do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quase nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e também vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Na época de Jesus, toda a Palestina estava sendo dominada pelo Império Romano. O comandante supremo era o imperador Augusto César. O governador da Judéia era Herodes Antipas. E o governador da província, Pôncio Pilatos. Herodes Antipas foi aquele que mandou decapitar João Batista. O governo, sob a autorização de Roma, era um governo político-religioso, composto pela parte política, pelos cônsuls romanos, governadores romanos, e pela parte religiosa, pelos saduceus, que os saduceus eram responsáveis pela administração do templo, responsáveis pelos sacrifícios, pela coleta dos dízimos, pelas ofertas arrecadadas através dos holocaustos. Eles administravam o templo e os bens do templo.
Os fariseus eram responsáveis pelas sinagogas. Eram compostos pelos escribas, tradutores da lei, e pelos os mestres, e responsáveis por levar a mensagem da lei. E se orgulhavam muito de sentar na cadeira de Moisés. Também tinha os zelotes, outro grupo. Um grupo de camponeses e cidadãos composto ali pelo povo, também chamado de sicários, que andavam armados de um punhal, que era chamado também de sicar. Esse grupo combatia o governo através da luta armada, através da guerrilha urbana, onde eles tinham como missão, como pretensão, libertar o povo da opressão de Roma, através do uso da força. Onde em reuniões públicas, eles armados de punhais assassinavam soldados romanos. Tinham também os herodianos, grupo político, que defendiam o governo para ter privilégios, descendentes ali da família de Herodes, Antipas, Herodes o Grande, estavam ali junto ao governo, defendendo os interesses de Roma. Todos esses grupos políticos e religiosos foram confrontados por Jesus. Jesus era um pacifista, mas não se calou diante da injustiça. Jesus, antes de mais nada, sempre priorizou a sua missão, o reino de Deus. Lutou pela causa humanitária, onde o ser humano sempre vinha em primeiro lugar. Denunciou as injustiças sociais, tanto as políticas quanto as religiosas. Confrontou todo um sistema extremamente corrompido. Jesus não pegou em armas. Jesus não aceitou ser aclamado rei e nenhuma glória humana. Jesus, o nosso Senhor, não odiou os seus adversários. O Senhor Jesus nos amou incondicionalmente, apesar das circunstâncias. Amou sacrificialmente e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor convocou os seus discípulos e nos convoca. Convocou os seus discípulos em Mateus 5, 13 e 14, e ele diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Tempere a vida das pessoas com amor. Tempera a vida do seu próximo com boas obras. Seja luz, seja um luzeiro nesse mundo de escuridão. Reflitam a minha luz. Ensinou os seus discípulos e pede isso à sua igreja também. Nós somos igreja. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. Os discípulos da nossa era, do nosso tempo. O Senhor Jesus deu voz aos excluídos pela política, pelo sistema opressor romano, um sistema dominador, um governo dominador que taxava todo o povo com altos impostos, onde o pobre não tinha vez. Aí a gente olha e fala, poxa, mas não era só com os políticos.
os religiosos também. Os pobres não tinham vez no templo, os pobres não tinham vez na sinagoga. Será que os pobres têm vez na nossa igreja? Falo por mim, que nós temos feito pelos pobres. Jesus foi a voz dos excluídos pela política e pela religião. Deu voz aos pobres. Deu voz às mulheres. As mulheres não tinham voz. Nós vimos aqui nós temos visto nos jornais tantos crimes cometidos contra as mulheres, quantos assassinatos nos países muçulmanos, mulheres sendo mortas por causa da religião, por não usar uma burca, não usar um véu, são mortas, apedrejadas. Jesus deu voz às mulheres. O Senhor Jesus deu voz aos coxos, aos cegos, aos mendigos, às prostitutas, às viúvas e às crianças, aos samaritanos. Sofriam tanto preconceito. Conflitos religiosos haviam na época de Jesus. Conflitos políticos religiosos estão acontecendo no nosso tempo. Governo e religião se misturando. E como na época de Jesus, hoje, estão ficando de fora os pobres, os excluídos, os marginalizados. Aí não é hora de nós nos perguntarmos o que o Senhor Jesus quer de nós? O que Ele pede de nós? O que Ele pediu aos seus discípulos? João 15:1, por favor. O Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos e passa a ensiná-los dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos meditar nessas palavras. O Senhor Jesus aqui apresenta a sua divindade. Eu sou a videira. Ele pega um símbolo da nação de Israel na época. A vinha, a videira, aquela planta que produz as uvas. Aquela planta cujos ramos se espalham como parreiras e produzem frutos, as uvas. A videira, Jesus se apresenta como a própria videira, o representante de Deus aqui na terra, o representante da nação, o representante do seu povo escolhido. E apresenta o seu Pai como o agricultor, Deus soberano, dono de todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, que governa todas as coisas. E os seus discípulos como ramos. Hoje nós somos a igreja, somos os ramos de Jesus. Esses ramos simbolizam nós, simbolizavam os discípulos no tempo de Jesus e simbolizam nós como igreja hoje. E o Senhor Jesus nos diz assim, como disse aos seus discípulos, nos diz assim através da tua palavra:
e todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A parreira de uvas, a videira, tinha ramos que davam frutos e ramos que não davam frutos. Os ramos que davam frutos significam os crentes professos, aqueles que realmente se compromissaram com Jesus, submeteram-se ao senhorio de Cristo, aqueles que vivem por Jesus, aqueles que têm amor por Jesus. Os ramos infrutíferos significam os crentes nominais, aqueles que, apesar de confessar a fé em Jesus, não se comprometem com o reino, não se comprometem com Jesus, não têm amor por Jesus. E todo que dá fruto, ele limpa. Essa limpeza inclui disciplina, inclui preparo. Jesus nos prepara, nos capacita, nos ensina para enfrentarmos e vencermos esse mundo. O tema da mensagem de hoje é chamados para vencer. Vencer tribulações, vencer aflições, vencer todo esse sistema corrompido. Mas para vencermos, Jesus nos diz para não nos corrompermos por esse sistema. Assim como fizeram os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes, os escribas. Jesus não quer que isso aconteça com a sua igreja. Por isso Ele nos limpa. Ele nos capacita, Ele nos disciplina. Eu vou ser muito sincero, o que eu estou vendo acontecer no Brasil é uma limpeza. Estávamos formando uma geração de crentes soberbos. Eu estou incluído nisso. Onde estavam ficando muitos excluídos. Assim como no tempo de Jesus, estamos seguros dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Temos representantes, temos uma bancada evangélica no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Os saduceus, os escribas e os fariseus também tinham, junto ao rei Herodes Antipas. Desde que não perdessem o prestígio, os pobres, as viúvas, as prostitutas, os cegos, os coxos, os nus, os famintos, podiam ficar do lado de fora. Aí, Deus permite acontecer isso com a nossa nação, a gente vai para a porta dos quartéis pedir intervenção militar. É esse Jesus que a gente confia? Queremos zelotes? Será que não estamos agindo como zelotes? Será que Jesus nos convocou para uma luta armada, para uma guerra civil? Pela palavra de Deus, eu creio que não. Versículo 5. Jesus continua a ensinar os seus discípulos dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus é mais do que uma referência para nós, Ele é a nossa essência. Ele é o nosso respirar, Ele é a razão do nosso viver. Por Ele vivemos, por Ele lutamos, por Ele morremos, por Ele. Ele faz morada em nós, através do seu Espírito Santo. Ele age através de nós. Estão entendendo, gente? Vocês creem nisso? Jesus faz morada em nós e age através de nós, para a honra e glória do nosso Senhor, para que nós glorifiquemos ao Pai a todo tempo.
Ele é a razão do nosso viver. Eu vejo uma geração aflita porque está perdendo o propósito. Quando a gente passa a olhar para as circunstâncias e deixa de olhar para o nosso Senhor, aí vem as aflições, vem as angústias, vem as doenças da alma, vem as inquietudes. Você, meu irmão, minha irmã, que está com o coração inquieto, que está aflito, volte a olhar para Jesus. Confie nele, nos seus propósitos. Comprometa-se com Jesus. Ele faz morada em você, ele faz morada em mim. Façam as mesmas obras que ele fez. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso se refere aos falsos crentes, aos crentes nominais, aqueles que verdadeiramente não têm o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. Cabe a nós refletirmos, o Senhor Jesus, nós o chamamos de Senhor, Ele realmente tem sido o Senhor de nossas vidas? Nós temos nos submetido à vontade do nosso Senhor? Nós temos feito as obras do nosso Senhor? Eu vou ser muito sincero para vocês, durante essa semana eu sofri muita tribulação. Porque há algum tempo eu falei, Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver pela Tua palavra, eu quero amar a Tua palavra, eu quero me comprometer com a Tua palavra. Vocês acham que não sofrer perseguições, tribulações por causa disso? Que a gente procura tanto fugir desse comprometimento e submissão ao nosso Senhor? São as aflições, são as angústias, são as tribulações. Apóstolo Paulo fala em Romanos 8, o que me separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, prisão ou morte? Nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada. Nem potestades, nem poder algum, nem governo algum poderá me separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Eu me comprometi. E isso tem um preço. Tem um preço. Mas é um preço que vale a pena pagar. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. A sentença dele foi promulgada ali na cruz do Calvário. Satanás achou que tinha vencido, mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou. O príncipe deste mundo, aquele que ofereceu Jesus todos os reinos da terra. Lembram vocês lembram logo após o batismo, da tentação que Jesus sofreu, da provação? Satanás apareceu para ele, mostrou todos os reinos do mundo. Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás, somente a Deus prestarás culto. Muitos religiosos estão prestando culto ao demônio, por causa das riquezas, dos privilégios, do poder. Muitos que se dizem nossos representantes, que estão sentados nas cadeiras dos fariseus, estão ali pelo poder, pelas riquezas. E a gente tem se iludido com isso. A gente sofre aflição porque quando a gente põe a nossa confiança num homem, num poder humano, num governo humano, esquece que o governo maior, a bandeira maior, a supremacia que está acima de todos os governos, é Deus.
É Cristo. Cristo é a nossa bandeira. Ele não é de direita e nem é de esquerda. Cristo é a nossa bandeira. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso governante. A Ele devemos obediência. Governos caem, governos vão, mas o de Cristo não. Ele está sempre de pé, porque Ele é o Rei dos Reis, é um sacerdote eterno. Ele não se corrompe, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a paz. Versículo 7, por favor. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. É tão difícil andar no amor de Jesus, gente? Será que é tão difícil para nós? Ele estava nos pedindo algo impossível. Olha só o que ele está nos pedindo aqui. Permaneça no meu amor, e o meu amor permanecerá em vós. Ame assim como eu vos amei. Será que isso é difícil demais? Será que isso é uma missão impossível? Tenho-vos dito essas coisas para que a alegria esteja em vós, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que eu falei aqui? A palavra de Deus nos diz: Jesus é muito mais do que uma referência. Ele é a nossa essência. E Ele nos dá aqui um novo modelo de amar. Amar como Ele nos amou. Jesus não olhava para a aparência. Jesus não olhava para a classe social. Jesus não olhava para a cor da nossa pele. Jesus não olhava para os nossos pecados. Ele nos amava assim como nós éramos. E nos ama. Nos dá um novo modelo de amor, para que vivamos por esse modelo. Amar como Ele amou, incondicionalmente. Um amor sacrificial. Jesus nos chama para vencer. Mas nós somos rebeldes. Nós somos desobedientes. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. A gente tem preferido que os marginalizados, os excluídos, os famintos, os mendigos, as prostitutas, os craqueiros, os viciados em drogas, a gente está querendo eles bem longe de nós. Os famintos. Amar não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento que o Senhor nos deixou, assim como deixou os seus discípulos. E eles entenderam essa mensagem. Pedro, Tiago, João, Marcos, logo depois, discípulo de Paulo, Filipe, os diáconos Estevão e Filipe, os mártires, os primeiros mártires da igreja,
primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, foi apedrejado por pregar o reino de Deus. Mas enquanto estava ali sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu a glória de Deus. Ele disse: Pai, assim como Jesus cravado naquela cruz, ele entendeu o amor sacrificial. Ele entendeu o propósito de Deus e amou até o fim. Pai, não impute, não imponha a eles esse pecado, Pai. Estou indo para a glória, Pai, e a glória de Deus se abriu para Estevão. Amou até o fim, como seu Senhor. Amou os seus algozes, os que o tinham apedrejado, e ali entregou o seu espírito. Será que o Senhor Jesus não nos pede para fazer o mesmo? Se tiver perseguição, se tiver fome, se tiver circunstâncias desfavoráveis, a gente vai deixar de amar Jesus? A gente vai deixar de seguir Jesus? Será que a gente só vai ser cristão se tiver tudo bem? O que a palavra de Deus nos fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se dia 1º de janeiro de 2023, as circunstâncias não forem aquelas que nós queremos que sejam, será que nós deixaremos de confiar na soberania de nosso Deus? Será que nós deixaremos de confiar nos propósitos de nosso Deus? Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Os propósitos de Deus são mais elevados que os nossos. Aqui no Evangelho de João 15:4, Jesus diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem o vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tudo que o Senhor Jesus tinha para nos ensinar, Ele já deixou aqui, na sua palavra. E Ele nos afirma: vós já estáis limpos, nós já estamos limpos. Capacitados, instruídos, preparados, revestidos com poder e autoridade do Espírito Santo, para fazermos toda a boa obra de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Já estamos limpos. Não ficaremos presos a governo, nem de esquerda e nem de direita. Entendamos isso, o nosso governo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Cláudio, domingo ele levou uma mensagem onde Moisés estava sendo auxiliado na luta no deserto. E Moisés encerrou a fala dele assim: a minha bandeira é Deus. Êxodo, não me engano, mas estava em Êxodo, o pastor Cláudio lembra dessa mensagem. Moisés disse: a minha bandeira é Deus. Jesus nos afirma aqui, qual é a nossa bandeira? Ele nos pergunta, qual tem sido a sua bandeira? Qual tem sido o seu governo? De direita, de esquerda? O que nos importa se é de direita ou de esquerda? Se a nossa bandeira for Deus, se o nosso Senhor for Jesus, quem prevalecerá contra nós?
Deus tem falado aqui através do nosso pastor, através das suas mensagens. Aquieta-te. Confia. Aquieta a alma. Confia. 1º de janeiro, não importa. Deus não está preso ao tempo, nem ao espaço. Só tenhamos isso em mente, os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Devemos obediência a Deus, devemos obediência a Cristo. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi Jesus que nos escolheu. Às vezes a gente se enche de orgulho, né? Eu aceitei Jesus. Ei, Jesus olhou para a nossa miséria, olhou para a nossa incapacidade de redenção, viu que estávamos caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna, se compadeceu de nós. É amor. Olhou para nós com amor. Nos tirou da condenação eterna e nos trouxe para o reino da luz. Tudo que Ele nos pede: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Deixaremos de amar o nosso próximo porque ele pensa diferente de nós? Deixaremos ele do lado de fora das nossas igrejas porque ele tem uma ideologia diferente? Não anunciar, faremos como Jonas? Senhor, não vou para Nínive não, eles não merecem. Fugiu da presença do Senhor. Fugiremos do nosso propósito? Nos esconderemos no porão de um navio? Nos esconderemos dentro das nossas igrejas? E deixaremos os famintos, os pobres, os necessitados, os nus, os coxos, os mancos, as viúvas, as crianças, os enfermos? Deixaremos do lado de fora? Independentemente de qualquer governo, tenha sempre em mente: a sua bandeira é Cristo, o seu governo é Deus, o seu propósito de vida é Jesus, porque Jesus habita em você. Jesus está no nosso barco. Está com medo de que tempestade? Está no barco. E Ele está tranquilo. E Ele nos diz através da tua palavra: eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não se perturbe, não se atemorize. Tendes bom ânimo, tendes coragem, tendes boa vontade. Ame assim como eu te amei. O restante é com Ele. O restante é com Ele. Essa é a mensagem de Deus que colocou. Eu creio que falou muito comigo. Aquietou o meu coração. Não importa o governo que vier, se de direita, de esquerda, de centro, não importa, eu não estou nem aí. Deus, que eu cumpra a vontade do meu Senhor. Deus, desde que eu me submeta ao senhorio do meu Senhor. Deus, desde que eu glorifique o nome do meu Senhor. Desde que eu ame o meu Senhor. Deus, que eu ame o meu próximo. Deus, que eu faça as obras que o Senhor me pediu para fazer. Oh, Deus maravilhoso. Pastor, ora por nós, pastor. Ora por essa igreja, pastor. Glórias a Deus. Tomem posse dessa palavra, gente. Tomem posse dessa palavra. Porque o Senhor Jesus já nos garantiu a vitória. Amém?
Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque essa palavra diz que estamos limpos, ou seja, prontos para produzir, prontos para dar frutos. E eu te louvo porque o Senhor tem feito isso, Deus, na nossa vida. Abençoe, Deus, continue abençoando a vida do Varley, teu filho, a paixão que teu filho tem pela Tua palavra, o amor que o teu filho tem pelo Senhor. E que, ó Deus, nossos corações sejam inflamados por este amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar este culto, irmãos, cantando Quem nos separará? Porque é sempre bom lembrar que não, se o texto fala, lá em Romanos 8, que nem anjos, nem principados, né, nem forças do presente, nem do porvir, tem esse poder de nos separar, nem a vida, nem a morte, nem profundidade. Só tem uma coisa que nos separa do amor de Deus, a gente mesmo, quando a gente deixa de confiar. Então vamos cantar este cântico como, de fato, uma confissão da nossa fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Uma mensagem poderosa que ouvimos hoje da parte de Deus. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, poderosamente. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 19, que os discípulos estavam fechados numa casa com medo, atemorizados, porque Jesus tinha sido morto e a perseguição viria contra eles, certamente. Então eles trancaram a porta e ficaram com medo, fechados ali.
E a Bíblia diz nesse texto de João 19 que o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e a primeira fala de Jesus foi: paz seja convosco. Vocês estão com medo de quê? Fiquem em paz. E ali Jesus sopra sobre eles e fala assim: recebei o Espírito Santo. E o medo começou a ir embora, e eles ficaram ousados e pregaram o Evangelho, apesar das tribulações. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido também, né? Que Deus possa. São as ondas agitadas que fazem os bons marinheiros, né? Tem um ditado desse aí. Então que seja assim na vida da nossa igreja, na nossa vida, na minha vida, né? Que eu seja forjado aí como um servo de Deus, preparado, seja limpo, como Jesus falou, limpo para dar frutos, né? Mesmo que seja através das tribulações. Bom, nós estamos chegando ao final deste culto e eu tenho que lembrar aos irmãos o seguinte: no próximo sábado, a partir das 7h30 da manhã, 7h30, nós teremos aí um evangelismo liderado pela classe da escola dominical dos adolescentes. Então, nossos filhos, que é a igreja, não é a igreja do futuro, mas a igreja do presente, né, está pegando esse cajado, nossos filhos estão pegando esse cajado, estão pegando essa bandeira, né, de pregar o evangelho na rua. Então, no próximo sábado, 7h30 da manhã, na ponte de Santa Terezinha, eles estarão ali com faixas, com água para distribuir para as pessoas que correm, que fazem caminhadas, que passam por ali, né, os transeuntes, né, receberão uma água com um rótulo específico, contendo ali a palavra de Deus, um folheto, camisa, está tudo encaminhado para que as coisas aconteçam assim. É uma guerra contra as trevas, né? Não só no sentido espiritual, mas também no sentido social, porque hoje em dia você pode ser acusado de importunação religiosa, caso uma pessoa pode se sentir constrangida ao receber o folheto. Então, carece muito das nossas orações, né? A gente orar bastante, e também da nossa participação. Se você puder, participe, né? Não será bom que os nossos filhos estejam lá, né, solto ao meio dos lobos, sozinho. A gente tem que estar lá para não só dar um apoio, mas também dar proteção para eles nesse sentido, tá bom? Eu estarei lá e aguardo os irmãos lá para essa oportunidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos, nós te agradecemos pelo culto que tivemos a oportunidade de prestar ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós de diversas formas, a multiforme graça do Senhor tem se manifestado sobre a vida de cada um de nós, nós te louvamos por isso. Há coisas que o Senhor tem feito na minha vida, na nossa vida, que nós não temos a menor noção, mas o Senhor tem feito, tem nos livrado, tem nos guardado, tem aberto portas, tem fechado portas, tem calado boca de leões, que muitas vezes nós não temos a menor consciência. Nós te louvamos por isso, pelo zeloso cuidado permanente do Senhor sobre nossas vidas. Leve-nos em paz para nossos lares. Abençoe, Deus, o evangelismo que vai acontecer, que está previsto para acontecer no próximo sábado. Abençoe, Deus, as irmãs que são líderes dessa classe, a Renata, a Ellen, sejam ungidas pelo Senhor. Abençoe, Deus, a toda a tua igreja que estará ali sendo convocada pelo teu Espírito Santo a participar desse momento. E que todas as pessoas que estarão ali, ó Deus, que irão receber uma água, uma palavra, um panfleto, possa ser, ó Deus, confrontada pelo teu Espírito Santo. Guarda, ó Deus, cada um de nós e nos dê palavras de sabedoria para que possamos, ó Deus, fazer a obra que o Senhor tem nos enviado a fazer. Em nome de Jesus, o que nós oramos, te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.
Amém.